Gênesis 2, versículo 24, que eu creio que a maioria sabe de cor. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Podeis assentar. Estou feliz com os rostos novos que estamos vendo na casa do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nosso desejo é servir ao Senhor e o nosso desejo é que essa casa seja uma casa onde a fonte de vida jorre o tempo todo. Nós estamos entrando num assunto que é bastante delicado nesses últimos dias. Está ficando cada vez mais difícil para nós assumirmos o púlpito das igrejas e falarmos sobre família. Primeiro, porque a sociedade tem muitas descrições a respeito de família, muitas distorções a respeito de família. E segundo, porque nós queremos respeitar a todos, nós queremos respeitar as condições da vida de cada um. Nós somos uma família espiritual, mas nós entendemos que nós temos muitas situações, até mesmo aqui dentro da casa. Imagine comigo na igreja do Senhor ao redor do mundo, porque nós temos muitas famílias. Nós temos famílias que são felizes e são exemplos, mas nós temos famílias que não são felizes e tampouco são exemplos. Nós temos famílias que foram quebradas, alianças que foram rompidas, mas parte dos cônjuges permaneceram no Senhor e são uma família. Nós temos filhos que não foram criados pelos pais, e no seu universo elas têm uma imagem de família. Nós vivemos na América e nós temos pais que estão há muitos anos distante dos seus filhos. Os filhos são completamente estranhos. Embora a imagem seja conhecida, mas a pessoa, a convivência, está muito distante. Nós temos mães que deixaram seus filhos ainda quando pequenos e até agora não tiveram o privilégio de se encontrar com os seus filhos. E daí a gente vai falar sobre família e, sem dúvida nenhuma, vai ser falado sobre filhos durante esse mês. E parece que está se falando para se tocar na ferida, para tocar em algo que é doído. Então está difícil de se falar sobre família, diante do quadro que nós vivemos hoje em dia. Mas nós temos que olhar a palavra do Senhor e entender que a palavra do Senhor ela é vida e ela é vida em abundância. E independente da situação que esteja a sua família. Tem um relato que eu li essa semana de um homem que estava dizendo que a sua família era boa, mas quando eles saíram do encontro de casais, ele entendeu que ele não estava nem perto de ter uma família boa, porque tinha muita coisa ainda a ser implementado dentro da sua casa. Enfim, esse quadro de família ele é bastante interessante. É interessante porque normalmente nós focamos na família em si, na estrutura. Mas Deus está levando o meu coração a um dos maiores, ou melhor, o maior inimigo da família. A separação, o divórcio. Esse mês nós vamos falar sobre a família, e eu começo falando hoje sobre a base da família, que é o casamento. E sobre esse vilão da família, que é o divórcio. Palavra que deveria ser riscada do nosso vocabulário. E nós entendemos que em Deus todas as coisas são possíveis. Durante uma cerimônia de casamento, alguns meses atrás, uma luz acendeu na minha mente durante a ministração. O pastor estava fazendo essa cerimônia e teve algo que ele falou que gravou no meu coração e me trouxe realmente essa luz e essa palavra que eu vou ministrar nessa manhã. Da recepção à decepção. Nós estávamos num ambiente muito gostoso e todos sabem que participar de casamento é algo maravilhoso. Não só pela alegria estampada, pela beleza da noiva, né? Pela simpatia do noivo, não só pela recepção e pela comida que nós abusamos, porque somos crentes, então não bebemos, mas nós comemos. Então toda festa de casamento é uma festa que a gente participa e com alegria. Mas eu fiquei durante a cerimônia, depois da cerimônia, e esses dias eu tenho pensado exatamente nisso. O que é que faz com que o momento mais honroso da vida de um homem e de uma mulher, um momento tão sonhado, preparado, né, com tanta dedicação, que por tantas vezes demora tanto tempo para acontecer, acaba tão rapidamente e de uma forma tão frustrante e dolorosa. Aquilo que as pessoas esperam pela sua vida inteira
E tem gente que ainda está esperando para se casar. E eu creio que a esperança é a última que morre. Então não desista, continue esperando e na hora certa as coisas acontecem. Mas eu fico pensando exatamente nisso. Porque se espera tanto tempo para que aconteça e de repente em tão pouco tempo se acaba. Parece que as flores murcham, o cheiro da festa se vai, o vestido da noiva já não serve mais, o noivo já não usa aquele fraque tão bonito, aquela roupa tão bem preparada e tão bem, que servia tão bem no dia da festa. Parece que passa o tempo tão rapidamente e tudo isso tem que ser colocado do lado de fora, já não tem mais valor algum. O que leva muitos casais a caminharem lentamente ao encontro dessas luzes coloridas da recepção. No momento festivo em que todos estão com um sorriso no rosto, ninguém vai para uma festa de casamento carregando uma tonelada de preocupação com um outro dia. Nós vamos para a festa esperando que vai ser um momento maravilhoso entre todos. Ninguém vai para a festa como se estivesse caminhando para um funeral, vai para um casamento pensando que aquele momento não é o fim, mas é o início de uma caminhada próspera, de uma caminhada abençoada. Então é essa a expectativa que nós temos quando nós vamos a uma festa, quando nós vamos a um casamento. Mas essas luzes coloridas às vezes se apagam tão rápido. As luzes da recepção que se leva tanto tempo para serem acendidas, elas são apressadamente apagadas, elas são ofuscadas pela escuridão da decepção. E parece que a decepção leva pouco tempo para ser notado. Alguns se decepcionam já na noite de núpcias, ou na véspera do casamento, quando se tem um desentendimento, quando no auge das coisas, quando no auge da preparação, parece que se acaba o dinheiro, acaba também a boa vontade, acaba-se o bom trato, e daí ali já começa a decepção. Mas para que os convidados não saiam desapercebidos, não saiam entristecidos, para que a família não fique desonrada, então você vai até o final. Você diz, não, eu aceito, eu caso com você, o meu coração está doído, mas nós vamos casar, nós vamos continuar daqui para frente. E daí, pensando nisso daí, eu fui procurar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para ver o que eles falam a respeito de casamento nesses dias. E eles têm uns dados bastante interessantes que são frutos do registro civil no Brasil. A idade média de mulheres que se casam pela primeira vez subiu pela primeira vez, de 23 para 27 anos. Então a recepção não leva 6 meses, 1 ano para ser preparado. A recepção está levando 27 anos para ser preparado. É o tempo em que a mulher está sendo formada, é o tempo em que a sua estrutura está sendo colocada para que ela possa assumir a posição de dizer, olha, eu te aceito, então a partir de agora eu sou a tua esposa, a partir de agora eu já não sou mais a filhinha da mamãe, a partir de agora eu já não sou mais a patricinha, a partir de agora eu já não sou mais aquela que fazem tudo e que trazem tudo na cama, não, a partir de agora eu vou ser a sua esposa, eu vou ser sua cônjuge, eu vou estar andando ao teu lado na mesma altura para que a gente tenha um futuro melhor. São 27 anos para a recepção, olhando-se pela mulher. Mas olhando pelo homem, a diferença agora foi de 27 para 30 anos. E isso daí me assusta, porque até eu vi uma reportagem essa semana de um camarada que foi preso em Brasília, com 37 anos de idade, filho de uma desembargadora, e foi preso por causa de tráfico de drogas, mas com 37 anos vive na saia da mãe, e vive jogando videogame, e a vida dele é isso daí. E parece que não é diferente a realidade que nós vemos, porque o casamento para o homem está ficando cada vez mais distante. Enquanto o homem pensa em ser marido, hoje em dia ele está pensando em brincar com os amigos. Está pensando em ir na casa do vizinho para trocar os videogames. Deixa eu ver se eu posso emprestar o de um outro, se alguém tem alguma coisa nova. Então pensem, a faixa subiu de 27 para as mulheres para 30 anos para os homens. Mas o mesmo estudo mostra que atualmente o número de casamentos aumentou 5,1% em 1 ano. E é interessante que, ainda assim, do jeito que a gente vê, e esse bombardeio que tem na mídia com relação à estrutura familiar, e principalmente no Brasil, o casamento está aumentando. Parece que a igreja deveria dar glória a Deus e aleluia, estão entendendo que precisam casar. Mas o mesmo estudo não para por aqui. Porque o mesmo estudo diz que o casamento hoje, que durava 19 anos, dura em média 15 anos. Então significa que aquilo que foi feito com uma festa, com alegria, leva 15 anos para que seja deteriorado. Ou seja, se espera, em média, 27 anos para conseguir chegar à recepção, mas levam 15 anos apenas para você chegar à decepção. E para você dizer assim, olha, não é isso que eu tinha sonhado, não é isso que eu tinha pensado para a minha vida. A média ela é muito alta
E eu louvo a Deus porque a preocupação que está no meu coração é algo que o mundo também já está vendo. A duração desses 15 anos é muito baixa, porque eu lembro muito bem que desde criança eu escutei dos meus pais dizendo que casamento é algo indissolúvel. É para uma vez na vida. Casamento não é um test drive que você pega e vai testando durante o período, se não funciona aqui, eu tento com outro, não deu certo, eu vou para outro. Não, casamento é algo que a gente não troca, que a gente não abre mão. Pastor, e a minha situação, eu abri a mão. Deixa eu te falar em nome de Jesus, que a Bíblia não leva em peso aquilo que foi feito no tempo da ignorância. E se você está em Cristo e é uma nova criatura, Deus tem planos ainda para a sua vida. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse estudo. Em primeiro lugar, o crescimento da imaturidade e despreparo para se enfrentar a vida a dois. Porque um homem levar 30 anos para entender que precisa casar e constituir sua própria família, só me mostra imaturidade. Na minha época, com 18 anos de idade, a gente já pensava em casar. A gente já pensava em ter a nossa própria vida. É claro que eu não fiz isso, eu casei com 24. Mas a verdade é uma só. A cada segundo que passa, nós vemos que nós temos uma geração completamente imatura. Que nós temos homens completamente imaturos e mulheres também que não estão sendo preparadas para essa vida a dois. Em segundo lugar, de acordo com o estudo, o casamento tem tempo de validade. Você entraria num acordo dizendo o seguinte: olha, nós vamos ficar juntos até que a lei nos separe. Você faria uma declaração dessa? Vamos casar, mas olha, nós somos 10 anos casados, depois se segue a sua vida, eu sigo a minha, e as coisas continuam daí para frente. Terceiro lugar, esse tempo que se espera para casar em média hoje é 28 anos. E essa média de duração do casamento são de 15 anos. Então você deve pensar comigo que esperar 28 anos para a recepção e apenas 15 para a decepção é algo que não deveria estar na cabeça de ninguém. Estou aconselhando um casal há poucos anos para casar e me chamou a atenção quando eu perguntei para a moça. Eu falei: o que você está esperando do casamento? Ela falou: não sei. Eu falei: você tem certeza que você quer casar? Ah, eu tenho. Mas por que você quer casar? Eu acho que chegou a hora. Mas por que você acha que chegou a hora? Não, eu preciso de alguém para cuidar de mim, porque eu já estou cansada de trabalhar. Eu não creio que esse seja um motivo tão sincero para uma pessoa chegar e falar para outra, até que a morte nos separe. E tanto é verdade que não chegou nem a morte, foram 6 meses de união e infelizmente se acabou. A escolha, meus irmãos, de se desfazer a união, ela é muito acelerada. Parece que o processo de espera é tão grande, mas depois ele se acelera. Vamos correr para o fim, vamos chegar até o ponto onde se diz não se dá mais. Em quarto lugar, eu vejo aqui que, considerando só esse estudo, quais os tipos de família que nós temos atualmente? De homens despreparados, de mulheres que também são despreparadas, de filhos que às vezes surgem no casamento e dizem: olha, eu não estava preparado para ser pai, eu não esperava isso agora. Filhos que nascem e nascem sendo um problema, porque já não sabiam viver a 2 e agora vão ter que viver a 3, isso quando não é a 4. Ou se jogar na loteria, a 5, que pode vir trigêmeos. E daí essas pessoas ficam num ambiente e é a sua família. Imaginem o que nós podemos esperar da sociedade dentro de poucos anos. Pais despreparados que têm filhos despreparados e, sem dúvida nenhuma, uma sociedade que vai ser completamente despreparada. E com isso, sem dúvida nenhuma, o casamento vai sendo deixado de lado. É melhor a gente ter uma união séria, sem a necessidade de uma aliança, sem a necessidade de uma bênção. Mas eu e você somos suficientes para dizer que nós podemos morar juntos e viver juntos. E é isso que o mundo está dizendo. Mas a palavra do Senhor nos diz algo tremendo, que diz: olha, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E a única forma de ser uma só carne é com a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, qualquer coisa que proceda fora disso precisa ser reajustado. Alguém disse, meus irmãos, que casamento é que nem moscas numa porta de vidro. Vocês já repararam? As que estão fora se matam tentando entrar. E as que estão do lado de dentro se matam tentando sair para fora. A minha pergunta
É porque que algumas vezes tantas pessoas que se casaram com intenções e votos tão bons, meus irmãos. Porque se vocês forem procurar os votos que são trocados, gente, tem gente que deixa o mundo por causa da outra pessoa. Nós vimos um voto, eu falo vimos porque nós presenciamos um casamento assim, que a moça falou assim, eu vou velar pelo seu sono. E o camarada acabou se separando porque ele chegava, a mulher só dormia. Que voto mais furado. Mas tem votos que são interessantes. De pessoas que dizem, olha, eu vou deixar a mim mesmo e vou me entregar a você, eu vou viver a você. Tem um outro problema, porque tem pessoas que se isolam para viver a vida dos outros. Mas eu pergunto o que acontece com esses votos que são tão bons? E daí com esses relacionamentos que terminam de uma forma tão desastrosa? Aonde que estão essas palavras? Em que lugar que são lançados esses votos? Para que eles voltem sem efeito nenhum, para que eles caiam na terra e simplesmente sejam como algo que não foi dito. Eu acho interessante nesses dias, e tem sido a nossa preocupação como igreja, porque quando se fala de estudo para família ou para casais, as pessoas estão vindo para dar risada na igreja, rindo dos seus próprios problemas. E daí eu me pergunto, o que acontece depois? Se você riu do teu problema, mas você vai confrontar o teu problema depois do culto? Você vai enfrentar a tua situação depois ou simplesmente ficou na gargalhada e está tudo resolvido? Deixa eu rir da minha miséria e amanhã é outra coisa. A palavra de Deus, meus irmãos, ela vem para nos curar, ela vem para tratar das nossas feridas. E eu creio que não adianta a gente rir de uma situação que é calamitosa. A gente ri porque está passando fome. A gente ri diante de uma palavra que pode transformar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, mas daí a gente sai simplesmente rindo e continua no mesmo problema. Nós precisamos de mudança. Eu já tive o privilégio de celebrar muitos casamentos, mas eu nunca ouvi ninguém fazer votos como esse. A minha intenção é ter um casamento miserável com você. Eu quero ter uma vida sofrida ao teu lado. Quero ter noites longas, acordada, chorando, dias intermináveis, onde eu tenho que pensar o que eu fiz e por que eu fiz. Eu nunca escutei isso. Eu nunca escutei ninguém fazendo seus votos dizendo assim, olha, se não der certo, então a gente se divorcia. Mas terminam os votos dizendo, olha, até que a morte nos separe. E para nós que estamos em Cristo, eu vou te falar que a morte nos separando ainda é muito pouco. Porque eu quero a minha família comigo por toda a eternidade, na presença do meu Senhor Jesus. Conversando com alguns desses casais que infelizmente trocaram votos lindos e tiveram fins desastrosos, eu notei que não foram grandes os motivos que os levaram à separação, mas foram coisas pequenas e corriqueiras que se evolumaram. Coisas do dia a dia, que não foram resolvidas. Foi a meia largada na porta da sala ou na pia da cozinha. Foi andar de sapato sujo em uma casa que estava com o piso brilhando. Foi a falta de diálogo. O excesso de segredos. A música preferida. Dormir, meu irmão, escutando reggaeton não é fácil. Mas acordar escutando rock é pior ainda. Comer dente de alho antes de dormir. E dizer que isso faz bem para o estômago. São coisas pequenas para você, mas para quem está do teu lado é terrível. As madrugadas na internet que você diz que perde o seu sono, mas na verdade tem muita gente acordada junto com você. É o vício do celular e da fofoca virtual que está acabando com o casamento, meus irmãos. Pessoas que não se desconectam para estar conectadas com quem está perto. É terrível. Faça uma prova, vão no restaurante e vejam as mesas, quanto se tem de conversa e quanto se tem de pessoas com o seu celular. Não são coisas grandes, são coisas pequenas. Mas o pequeno se evoluma. E quanto mais você coloca, de repente o problema vai ser enorme. Nós estamos sofrendo com o pólen nesses dias. Que bom se fosse só um grãozinho desse danado. Mas são bilhões deles que vêm e, olha, estão acabando com os nossos olhos, com o nosso nariz, nosso peito, com a nossa respiração. São as coisas pequenas que se avolumam e fazem com que o resultado seja desastroso.
Então eu pergunto por que as coisas pequenas não são abordadas e corrigidas antes que se tornem um problema indissolúvel? Por que não se trata do pequeno antes de que ele cresça? Eu cheguei do Brasil há 2 semanas e, gente, eu amei esse voo. Foi o voo mais gostoso que eu tive, porque levou 2 horas para sair do chão. E eu vou falar para vocês que eu nem vi passar, porque eu estava dormindo. Deitado, e de repente eu pensei, deixa eu ver onde que nós estamos. Quando eu abri a janela, a gente estava no chão ainda. Aí veio o comissário de bordo e falou assim, teve um problema, teve uma falha mecânica, mas nós estamos corrigindo, o senhor não fique preocupado. Eu falei, não, eu estou tranquilo, estava preocupado se fosse lá em cima. Aqui está tudo bem, estou dormindo. Foi um voo maravilhoso. Mas pensem, e passou pela minha cabeça o seguinte, aonde eu estaria agora se esse avião tivesse desviado 1 grau do seu destino? 1 grau. Se o piloto tivesse sentado na cabine, a cabeça dele tivesse meio voada, ele colocasse 1 grau à direita ou à esquerda, aonde que eu ia parar? Se é que a gente tivesse parado. E foi isso que começou a pipocar na minha cabeça nesse momento no chão. Porque constantemente nós temos que confiar em pessoas que a gente não sabe quem é. Eu não conheço o piloto do avião, não sei se ele estava de bom humor, se ele tinha saído bem de casa, se a família dele está bem, eu não sei de nada do piloto. Eu só sei que lá da cabine fechada ele disse, olha, eu sou o comandante e eu vou levar vocês no lugar certo. E daí eu tive que confiar sem saber quem que é a pessoa. Eu descansei que ele sabia onde ele estava vindo. Mas se tivesse 1 grau de diferença, nós estaríamos perdidos juntamente com ele. Com isso eu te afirmo, meus irmãos, que não são as coisas grandes, tais como abusos emocionais, verbais e físicos, que são os maiores causadores de divórcio, de forma alguma. São as coisas pequenas, são os pequenos desajustes. Sabe, são essa questão da área financeira, essa questão da inversão de papéis, onde a mulher dá ordem no homem, e pela Bíblia a gente vê que o homem foi chamado para ser o sacerdote. São coisas pequenas que estão acontecendo dentro de casa, mas que precisam ser mudadas para que a gente tenha a família que a gente tanto sonha. Eu quero em Deus hoje deixar com os irmãos alguns pontos que têm me preocupado. Aqueles que já estão nessa emocionante viagem chamada casamento possam ajustar o curso e cheguem ao lugar que Deus tem preparado. Aqueles que não abrem os seus lábios, estão como eu, sentado numa poltrona esperando o avião chegar e que não estão falando com ninguém, só esperam, confiam que vai chegar em algum canto. E deixa eu te falar que se você entregar a tua vida completamente a Deus, Ele é o capitão que vai te levar nos pensamentos de paz que Ele tem para vós. Os pensamentos que Ele tem para as nossas vidas como família, como filhos. Nós vamos chegar no lugar certo porque Ele sabe o caminho melhor do que nós mesmos. Ele sabe as turbulências que vão ter no meio do caminho. Ele sabe que de vez em quando a rota vai precisar ser ajustada, porque nós, às vezes, caminhamos pelos nossos olhos, ou pela nossa própria intenção, mas Ele é o bom Pai, que não larga das nossas mãos, pelo contrário, Ele nos traz ao caminho certo, uma vez mais, e diga, olha, não tema, porque eu te ajudo. Segundo lugar, eu espero que aqueles que chegaram inesperados e se sentem frustrados, possam ajustar o seu coração ao coração de Deus e voltar a sonhar com uma bela recepção. Aqueles que, infelizmente, no trajeto da vida chegaram a um ponto final e disseram, olha, tudo acabou para mim. Eu ainda creio que Deus tem coisas novas no meio da casa. Eu ainda creio que nós temos que amar as viúvas, mas eu ainda creio que existem viúvos que são bons e que podem ser bons companheiros, podem restaurar um novo compromisso diante de Deus e com a bênção de Deus. Terceiro lugar, quero deixar para aqueles que desejam entrar nessa viagem, aqueles que sonham em se casar, aqueles que dizem assim, eu quero isso para mim, eu quero chegar num lugar onde a bênção do Senhor abunda. Então eu quero que vocês saiam daqui com um rumo nas mãos, para que vocês não tropecem pelo caminho. E o rumo é exatamente o texto que nós lemos. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Embora na cabeça de muitos a recepção seja o ponto mais alto de um casamento,
Eu entendo que os votos que são trocados são o ponto mais alto. Porque eles não estão sendo trocados entre homem e mulher, mas estão sendo trocados entre homem e mulher diante de familiares, de amigos, e principalmente na presença de Deus. E esses votos que são trocados são como linhas que são lançadas na mão de um ministrante, de um pastor ou de uma ordem religiosa que esteja fazendo essa cerimônia. E a questão é pegar essa linha e fazer com que essas linhas se unam de uma forma tão apertada, a ponto que eles se tornem laços sagrados completamente inseparáveis. Mas a responsabilidade não é do ministro em fazer isso acontecer. A responsabilidade é do casal que está fazendo os votos, que está falando diante de Deus, colocando a sua palavra diante de Deus. Olha, Deus, o Senhor está escutando o que eu estou dizendo. E não como testemunha, mas eu estou falando para o Senhor. Então essa palavra tem que ter um peso, meus irmãos. Essa palavra não pode simplesmente ser lançada e dita como qualquer outra coisa que nós falamos. Quero que vocês tenham essa imagem na cabeça de vocês. Um noivo e uma noiva chegando no altar, com as suas vidas prontas a se unirem, prontos a se entregarem um ao outro, prontos a dizerem seus votos, a fazerem as suas promessas, e assumirem compromissos ao trocar esses votos diante do altar. Entendendo que o que quebra esses compromissos tem sido a maior causa dos divórcios nesses dias. A quebra dos votos. A quebra de você passar por cima daquilo que tua boca falou em juramento. Dizendo, olha, até que a morte nos separe. Na saúde ou na doença. Na riqueza ou na pobreza. No meu caso, eu já poderia até ter tirado a riqueza, ter falado só pobreza ou na pobreza. Mas eu digo com muita alegria que Deus tem sido tudo dentro da minha casa. Então tem 2 pontos que eu quero deixar para todos nós, que estão dentro desse texto. O primeiro ponto é deixar. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe. E daí eu pergunto, por que o varão tem tanto problema com a sogra? Sendo que a Bíblia é muito clara, dizendo que é o varão que tem que deixar a mãe. O verdadeiro significado disso não é o abandono familiar. Deus não está dizendo assim, olha, esqueça teus progenitores, deixa eles para trás e siga adiante. Mas é a certeza que o primeiro fruto do casamento é a criação de um novo espaço onde exista a fidelidade. Onde o teu coração seja um só com a tua esposa ou com o teu esposo. Onde essa fidelidade deve ser mostrada. E aonde a lealdade a seu pai e a sua mãe deve ser transferida ao seu cônjuge. Você está deixando o pai e mãe, você está deixando a lealdade, a fidelidade que se tinha com eles. Mas você está assumindo isso com o seu cônjuge. E esta fidelidade e essa lealdade, elas devem ser tão fortes, a ponto de que esse novo espaço seja tão forte quanto o espaço do qual você veio. E aonde você e tampouco a sua esposa precisem ligar para o pai ou para a mãe o tempo todo, pedindo conselhos ou pedindo ajuda para que o seu relacionamento seja um relacionamento de sucesso. A verdade é que você está assumindo uma aliança, e essa aliança é diante de Deus. E o melhor conselheiro de todos ainda continua sendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Um maravilhoso conselheiro. Esse deixar não é somente geográfico, mas ele é principalmente psicológico. Alguns anos atrás eu estava no Brasil, eu estava em Curitiba e tem uma panificadora lá muito antiga. Minha avó costumava comprar pão nesse lugar, broa. E daí eu saí de manhã para comprar broa, queijo de colônia, aqueles negócios assim que gordo gosta. E daí eu estou lá de manhã, tinha poucas pessoas no balcão e eu pedi para a moça, eu falei, olha, você me dá 2 broas, embrulha separado. Você me dá um queijo de colônia e corta no meio, faz 2 pacotes. Quero uma linguiça, corta em 2. E a moça ficou olhando, tudo que eu pedi, ela faz em 2, faz em 2. Ela falou, posso perguntar por que o senhor está pedindo 2? Eu falei, é claro, um é para minha mãe e o outro é para minha sogra. E daí essa moça falou, gente, veja que bonito, ele está comprando coisa para levar para a sogra. E daí foi uma bagunça na panificadora, né? Aí eu falei, moça, a minha sogra é especial. Eu amo a minha sogra. Ela falou, verdade? Eu falei, verdade. Eu moro a 1 palmo de distância da casa da minha sogra, no mapa. Eu amo ela como nunca.
Mas a verdade é que foi brincadeira. A realidade é que eu moro a 1 palmo de distância da minha mãe. Eu casei. E a lealdade e a fidelidade que eu tinha com os meus pais, eu tive que trazer para dentro da minha casa. Então essa separação não foi só psicológica, essa separação não foi somente geográfica. De forma alguma, continuo amando da mesma forma, respeitando da mesma forma. Mas a minha casa, o Senhor consagrou para que eu pudesse ser o cabeça. A sua casa, Deus tem te levantado o homem para ser o sacerdote da casa. E é interessante quando as mulheres começam a procurar as nossas esposas para dizer assim, o meu marido não para de ligar e pedir conselho para a mãe. O tempo todo a mãe está dentro de casa, ele fala mais com a mãe do que comigo. Então eu entendo que esse texto que foi deixado para nós, homens, deixará o varão, né? O seu pai, a sua mãe, é algo que nós temos muita dificuldade. Nós precisamos nos desligar psicologicamente, geograficamente, e fazer com que a nossa casa seja um ambiente tão leal e tão fiel quanto nós vimos dentro da casa dos nossos pais. Diga-se de passagem que essa orientação desse texto é para nós, homens, deixar pai e mãe. Então acabou essa história da gente ser o filhinho da mamãe. Dela ficar dando conselhos ou ficar dando pitaco. Eu estou me sentindo gordo, mas na casa da minha mãe esses dias ela está falando que estou magrinho. Mas eu estou na dieta, irmão, 5 libras essa semana, glória a Deus. Mas não é fácil não enfrentar alface. O maior problema, meus irmãos, com relação a não se desligar de pai e mãe, é que existem pais que são controladores. E pior ainda, mesmo depois de casados, eles querem controlar o teu espaço, a tua vida. Eles querem ficar dando like no teu Face, para saber o que você está fazendo. São amigos dos teus amigos. Eu quero te conhecer, para ver se eu sigo o rastro. Pais e mães controladoras, que o Senhor te repreenda. E o pior de tudo é que alguns ainda querem controlar pela culpa. Vocês estão morando longe e me deixaram sozinho aqui. Eu sinto tanto a sua falta. Meus irmãos, essa é uma realidade que vocês que estão aqui agora não conhecem. Eu cheguei aqui fazem 20 anos. Naquela época eles até podiam sentir falta, porque para ligar para o Brasil era com cartão. E o cartão dava 40, 50 minutos. Às vezes você ligava, comia os 50 minutos em 2. Você ligava quando você podia. Hoje em dia você sai daqui, tem 50 mensagens da tua mãe no WhatsApp. Então esse negócio que está abandonado, para de história. Pais e mães que estão nos vendo, por favor, respeitem os seus filhos. Respeitem as suas noras, seus genros. Esse é o ambiente que Deus deu para eles, e Deus tem cuidado deles de uma forma que você nunca conseguiria fazer. Então, eles, pais controladores, acabam se fingindo de frágeis, de abandonados, de enfermos. Cada dia uma doença. E sabe mais do que médico ainda por cima. Porque já vai no médico diagnóstico. Estou com isso, doutor. Só vou fazer a receita e vai embora. Isso quando não usa o Face para transmitir mensagens subliminares. Acordei triste hoje. E eu com isso? Eu sou feliz com Deus, meus irmãos. E nós temos que ser felizes com o nosso Senhor todos os dias da nossa vida. Deus, Ele é o suficiente em todo o tempo para nós. O problema é que esses pais controladores, na realidade, são causadores de caos. E tem irmãos que ficam orando não é para que saia o visto, é para que não saia o visto. Visitando pela internet, nesse caso, né, já está bom demais. De longe, assim, estou com saúde, está bem, tira uma foto, estou legal. Porque são controladores de longe, querem estar perto, mas quando chegam perto criam um caos. E aqueles que são pais sabem bem disso, que são os avós que deixam os netos comer pudim de chocolate às 10 da noite em cima da televisão. E ainda dizem, deixa o menino brincar. Ou ainda, né, chega para o filhão, olha o filhão pela câmera e diz assim, filhão, você está tão magrinho, essa mulher não está cuidando de você. O que ela está te dando para comer, filho?
E essa roupa mal passada, e não sabe que o camarada quer relaxado mesmo. Ai, filhinho, vem aqui que a mamãe cozinha para você. Daí você vai, lindão, vai morar para casa da mãe de novo, porque você não vai arrumar trabalho no Brasil. Tem uma história que diz que colocaram numa sala 10 mulheres e o filho levou a mãe para conhecer qual seria a sua esposa. A mãe entrou, 30 segundos depois saiu de lá e falou assim, é aquela. Ele falou, mãe, como que você sabe? Ele falou, porque foi a única que eu odiei nesse lugar. Infelizmente, são realidades que precisam ser deixadas de lado. Nós não precisamos de controle de ninguém, sendo que nós temos as boas mãos de Deus para nos orientar nos nossos caminhos. A nossa vida tem que ser rendida ao nosso Senhor. Nenhuma mulher deve ter dúvida se a lealdade do seu esposo está depositada nela ou em sua família. Nenhuma mulher precisa de um peso desse na sua vida por toda a sua vida. E, meus irmãos, não pode existir maior honra dada aos pais do que saber que, como homens, criamos um ambiente para servir e proteger as nossas esposas. Tive uma infância bastante distante do meu pai pelo volume de trabalho que meu pai tinha. E além do volume de trabalho, meu pai sempre foi muito dedicado à igreja, então todos os dias tinha culto, tinha reunião, tinha alguma coisa e não perdia uma. Apesar de ir a pé, cansado, às vezes chegava a pé em casa muito tarde, mas o nosso relacionamento foi distante de certa forma, porque os horários não se batiam. Mas eu tive o privilégio de ter meu pai em casa antes dele falecer. E na garagem de casa, uma das poucas conversas que nós tivemos, ele me abraçou e me beijou e falou, filho, eu estou orgulhoso de você. Porque você conseguiu fazer coisas que eu lutei a vida inteira para fazer e Deus não possibilitou que eu fizesse. Mas eu não te invejo. Eu me orgulho como pai, porque Deus tem te abençoado. A honra, homens, que nós devemos dar aos nossos pais, é eles poderem olhar para as nossas famílias e não somente ver que nós estamos dando o bom e o melhor, mas eles poderem ver que nós temos um ambiente onde a lealdade e a fidelidade imperam. Eles poderem olhar para o lado e dizer assim, olha, o pouco que eu dei foi o muito que receberam, mas estão em Deus. A ordem divina nesse texto é explícita para o homem. Deixará. E deixará é passado. Então não é algo que você vai ficar pensando, vou deixando. Não é algo que a gente vai caminhando nisso, não, é passado. Deixará. Então nós precisamos abandonar o passado para vivermos bem o presente e termos esperança no futuro. A falta de rompimento com o passado tem sido um dos ingredientes no bolo do divórcio. Homens buscando perfil e amizade de amores antigos pelo Face. A minha namoradinha de quando eu tinha 15 anos. Já está velhinha e acabada, meu irmão, não é mais a mesma coisa. Ah, essa menina era beijoqueira, já não é mais, meus irmãos, já deve estar até usando chapa. Quando nós caminhamos para o altar, nós deixamos todos os fantasmas do passado para trás e todas essas cadeias devem ser quebradas. Porque nós estamos diante de Deus, diante da família, diante dos amigos, dizendo assim, eu encontrei a minha metade. E se você encontrou a metade, onde que você vai colocar o resto? Nós devemos deixar essas cadeias para trás, tudo aquilo que não prestava, inclusive a pornografia. O futebol com os amigos, que é uma paixão que muitos não conseguem soltar. Ou o chá com as amigas, que também é difícil de suportar. Eu me preocupo com homens e mulheres casadas que têm amizades muito próximas com o sexo oposto. E continuam dizendo, esse é meu amigo, essa é minha amiga. Né? Nós trabalhamos juntos, nós tínhamos uma amizade tão grande, a gente não consegue se separar. Corram do mal. Fujam do mal. Fujam. Porque a Bíblia diz que o diabo está às portas. E para cegar e para envolver em problemas sérios é muito fácil. Se esses fantasmas permanecerem, eles tentarão se infiltrar entre a fidelidade e a lealdade. E qualquer coisinha que entre no meio da fidelidade e da lealdade, o problema vai ser enorme. Nenhum casamento poderá ser feliz com a ausência da confiança. Pessoas que têm que dormir com o olho aberto. Eu não sei se ele tem uma faca embaixo do travesseiro. Pessoas que vão dormir e têm que ficar preocupadas, né? Olha, eu só durmo depois que ele apagar os olhos.
falta de confiança é algo que ninguém supera. A confiança é central para o casamento. Um casamento sem confiança é como um poço sem água. Só toma espaço no meio do terreno. Promete uma satisfação que nunca vai poder cumprir. Eu creio que existem homens que precisam conquistar as suas esposas. E o caminho é recuperando a confiança. Não é trazendo flores, colocando dentro da geladeira. Ou mandando presente pelo correio. Eu vou mandar entregar com um drone direto vindo da Amazon, que daí ela vai se sentir a amada. Um helicóptero jogando rosas. Nada substitui do que um olhar, olhos nos olhos e palavras sinceras saindo do coração. Então nós precisamos guardar as nossas mentes, meus irmãos. Entendendo que nunca é tarde para reconhecer o erro e recomeçar. Se homens, nós temos falhado no sentido das promessas que fizemos, é tempo de nós não nos arrependermos das promessas, mas reavaliarmos as nossas atitudes e mudarmos em nome de Jesus. Em segundo lugar, está na hora de nós conquistarmos confiança com uma vida baseada em pequenos momentos de fidelidade. E daí eu pergunto por que os celulares masculinos têm tantas senhas. Aí eu pergunto por que tem gente que tem tantos e-mails e as senhas são diferentes. Eu tenho só uma conta no Face, só uma conta de e-mail. Meu telefone é desbloqueado, quem quiser usar, usa, não tem problema, está pago mesmo. Não tenho nada para esconder da minha esposa, graças a Deus. E é interessante que às vezes as pessoas colocam no Face lá os comentários: ô pastor, que palavra boa, que coisa boa. E nem fui eu que fiz, foi a Kátia. Mas eu fico perguntando por que se criar tantas barreiras se nós vivemos com confiança? Por que tem esposas que não sabem a senha do banco ou a senha do cartão? Mas eu confio em você, pastor. Nós dormimos na mesma cama, nós vamos na mesma igreja, nós andamos juntos. Eu confio em você, só que o Espírito do Senhor te arrebente hoje, meu amigo. Em nome de Jesus, porque chegou a hora da gente ser homem de verdade. Em segundo lugar nesse texto, eu já estou quase acabando. Ele fala que, ou melhor, quando nós lemos esse texto, e quando nós trocamos os nossos votos, nós estamos falando assumir. Nós estamos trocando um compromisso, nós estamos trocando os votos, nós estamos selando um pacto. E embora essa palavra pacto não apareça nesse texto, ela está implícita. Eu creio que todos nós, uma vez, um dia, assinamos um contrato e nós não lemos as letras miúdas. Ninguém se dedicou a pegar o contrato e ler as letras miúdas. Eu achei interessante no dia da corrida que eu estava sentado e o Star, que é o advogado, ele chegou e ele foi preencher a ficha para dar o release para o seguro para ele participar da corrida. E ele me pega a ficha, ele começa a ler e daí ele começa a me questionar algumas coisas. Aí eu olhei para ele e falei: escuta, aqui você não é advogado, cara, aqui você é corredor. Não assino nada sem ler. Eu falei: então leia, faça as perguntas para quem organizou a corrida. Aí ele leu, foi lá, perguntou para a Terena alguma coisa e daí ele acabou assinando e deu o release para poder correr. Você leu todos os contratos que você já assinou na sua vida? As letras miúdas? Nós não lemos as letras miúdas, gente. E esse texto que nós lemos tem as letras miúdas no meio dele. Deixará o varão o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos uma carne. Se você orar e meditar nesse texto, você vai ver que tem muitas letras miúdas aqui no meio. Porque é um compromisso eterno que você está firmando. Em muitas situações na Bíblia nós encontramos que servimos a um Deus de pactos, cujas palavras são eternas e são imutáveis. Assim, as palavras que trocamos diante de Deus, diante dos nossos familiares, dos nossos amigos, das testemunhas, essas palavras, elas são eternizadas. E daí nós falamos, independente da religião que você tenha, ou aonde você tenha casado, se você colocou-se diante de um juiz para casar, você falou assim: até que a morte nos separe.
E daí começou a recepção, foi só festa. Aí passa um pouco de tempo, parece que muda teu vocabulário. Daí você já não fala até que a morte nos separe. Mas você chega diante de alguém e fala assim, olha, nos separe antes que dê morte. Não está dando mais certo. E durante esse período, entre até que a morte nos separe antes que dê morte, eu vejo as grandes surpresas da vida. Porque nós falamos na riqueza ou na pobreza, e tem muito rico que fica pobre. E tem muito casamento que acaba na pobreza. Tem muito casamento que começa pobre e acaba na riqueza. Tem muitos que casam na saúde ou na doença, mas quando chega a doença, é um peso muito grande para mim. Enfim, os votos parece que são coisas meramente ditas. E daí chegam as surpresas da vida. E eu chego à conclusão que para uns a vida passa, enquanto outros passam pela vida. E os que passam pela vida assumem aquilo que falam. E dizem assim, eu não vou deixar com que a minha palavra caia no chão. Eu vou permanecer fiel àquilo que os meus lábios pronunciaram. Quando nós casamos, nós assumimos diante de uma licença civil a responsabilidade de formarmos uma família. E está aí a base da sociedade. E está aí o porquê a sociedade está tão bagunçada hoje em dia. Pela quantidade de diferentes famílias que nós temos ao redor do mundo. Tantas coisas que envolvem, as pessoas dizem, essa é a minha família. Então nós precisamos relembrar sempre os motivos que nos levaram e que nos levam a fazer os votos que nós fizemos. Porque eles devem ser reais e fundamentados. Porque nós trocamos votos e ao trocar os votos nós estamos selando pactos, sem saber o que nos reserva o futuro. Quem aqui assumiria um casamento pensando no futuro e daqui a 10 anos sabendo que o cônjuge vai passar pelo câncer? Ou que o Alzheimer vai alcançá-lo quando ele tiver alguns anos a mais de vida? Quem assumiria um compromisso sabendo que daqui a 10 anos vai chegar a pobreza? E vai chegar o período onde as coisas talvez até faltem dentro de casa. Mas se Deus está na casa, deixa eu te falar que não falta nada. Porque Deus é tudo nas nossas vidas. Nós trocamos votos, então selamos pactos, sem saber o que nos reserva o futuro. E normalmente os votos que nós trocamos são esses. E quando nós trocamos esses votos, está se nascendo uma família. Eu prometo ser fiel. Na saúde ou na doença. Na riqueza ou na pobreza. Até que a morte nos separe. Ninguém aqui casou pensando em pobreza, em doença, em infidelidade. Nada disso. Mas eu sei que tem gente aqui pensando em quebrar esses votos e com isso acabar com o seu elo de família. Mas a palavra de Deus hoje, de tudo aquilo que eu já falei, eu sei que é Deus que me inspirou a falar o que está sendo falado. A palavra de Deus para você hoje é essa. Aquilo que ajuntou Deus, que não separe o homem. Não há impossíveis para Deus. Você, irmã, que está cansada do comportamento do seu esposo, talvez você tenha falado com todo mundo, mas você ainda não falou com Deus. Você, meu irmão, que está cansado das atitudes da tua esposa, que já falou com todo mundo também, ainda está na hora de você falar com Deus. E você que já falou com todo mundo e com Deus, então está na hora de você sentar e ter uma conversa franca com o teu cônjuge. De parar de ser superficial e passar por cima das coisas como se nada tivesse errado. A verdade é que nós só vamos ter famílias sadias no momento em que nós recuperarmos o diálogo dentro das casas. Não é você chegar cansado do trabalho, encontrar a esposa da casa e simplesmente comerem juntos e comentarem alguma coisa. Não, mas é serem abertos, abrirem o seu coração e falar do seu mais profundo sentimento sobre aquilo que é o mais importante na sua vida. A família que o Senhor te deu. Eu termino aqui com 3 exemplos que são bastante interessantes. Alguns anos atrás eu ministrei em uma cidade e foi interessante porque Deus me levou a ficar perto da cozinheira, era uma moça. E é claro, como vocês sabem, gordo tem uma queda por cozinha, ainda mais sendo retiro, né? Então, o
tempo todo tinha alguma coisa saindo do forno, então era o lugar bom para ficar. E eu comecei a conversar com essa moça, e essa moça começa, com o tempo, a falar das suas frustrações com a vida. Casamento que não tinha dado certo, um noivo que a tinha abandonado, coisas que haviam acontecido, e isso fizeram com que ela ficasse marcada. Ao mesmo tempo que eu conversava com ela, tinha um rapaz que estava no mesmo alojamento que eu. Era um retiro. Esse rapaz novo convertido, um rapaz parecido com alguém aqui, que é o Canelinha de Fogo, tudo é glória, qualquer coisa está lá se abrindo, oh, Deus é bom, e tanta coisa assim. E muito animado, um rapaz muito alto, muito magro, e ele chegou para mim e falou assim, pastor, no começo eu fiquei muito nervoso, que me chamavam de varão, eu pensava que era um apelido que tinham me dado, porque eu sou magro e alto. Mas depois que eu fui ler a Bíblia, eu entendi, né, o que é ser varão. Eu sou um varão de fogo, pastor, tal. E ele dormindo em cima do beliche, eu embaixo, e começamos a conversar. E ele começa a contar, pastor, eu estou gostando de uma moça, tal. E quando ele falando da moça, eu falei, esse daí está doido para ir com a asa para o lado da cozinheira. E daí eu estou escutando a cozinheira lá e estou escutando ele aqui. E ele falando, e eu não sou menino, pastor, e eu tenho conversado com essa moça, mas ela quer namorar sem os outros saberem e tal, e eu não sou mais menino, pastor, tenho 33 anos, tal, sou homem, eu cuido da minha casa, tal, e nós podemos nos assumir e coisa. E eu dei alguns conselhos para ele, para ela também, e no último dia foi o culto mesmo, e no culto Deus me levou a falar sobre traumas e feridas e situações emocionais, e eu vi que aquela moça foi a primeira que veio para frente, e literalmente eu vi Deus agindo na vida dela. Mas 3 meses depois eu achei interessante, porque eles não estavam anunciando o namoro, mas estavam anunciando o noivado no Face. E daí aquilo me assustou, porque a pressa foi muita. E em 6 meses casaram. E alguns dias atrás eu tive o privilégio de voltar na mesma cidade, e eu ministrei sexta, sábado e domingo, e no sábado, sexta foi homem, sábado a igreja, e no domingo nós chegamos bem mais cedo, porque eu estava na casa do músico da igreja, e esse rapaz tinha que preparar os instrumentos, tudo tal, e eu fui cedo, e quando eu cheguei estava o varão sentado sozinho. Eu falei, oxe, deixa eu conversar com o varão. E começamos a conversar no corredor, e daí de repente eu falei, pastor, não vamos conversar aqui, achamos uma sala, fomos para a sala, e daí eu perguntei, como que está a tua esposa? Ele falou, pastor, nós nos separamos com 7 meses. E ele me contou a história dele, e quando ele terminou a história, ele falou, pastor, agora eu entendo que eu estou encalhado. Não é porque eu não casei, mas é porque eu casei errado. Eu fiz votos, pastores, que foram eternos, e eu não sei aonde está minha esposa. Ela simplesmente saiu de casa. Ele falou, eu sei que eu sou culpado, porque o casamento não é um, são 2, é 50% de cada. Mas agora eu estou completamente encalhado, pastor. Porque eu não sou divorciado, eu não sou separado, eu sou casado e eu não sei onde está minha esposa. Ministerialmente, o que eu faço, pastor? O pastor me acompanhou durante esse período de 7 meses, muitas coisas aconteceram, mas infelizmente nós terminamos desse jeito. Eu orei, ministrei sobre a vida desse irmão e espero em Deus que Deus haja na vida desse casal. E Deus tem poder para fazer. Aí eu pergunto a essas pessoas que não casaram aí, e dizem assim, eu estou encalhado. Você não está encalhado, você está na espera. E Deus está preparando, e na hora certa a tua família vai ser constituída para a glória do Senhor Jesus. Mas eu li uma segunda história, e essa história me chamou a atenção. Porque era um pastor que estava completando 50 anos de casado. E exatamente no dia das bodas de ouro, né? Sua esposa foi levada ao hospital de emergência e já não saiu do hospital. Ela está com Alzheimer. Esse pastor é o diretor de um dos maiores institutos bíblicos dos Estados Unidos, reconhecido mundialmente. Dão um diagnóstico da esposa, falam que ela vai ter que viver numa casa sendo acompanhada. E daí, no próximo dia, esse pastor faz uma carta dizendo assim, eu resigno ao meu cargo. Eu estou entregando a igreja. Uma igreja com 12 mil membros.
Todos vão atrás desse pastor e falam assim, não, nós entendemos a situação, o senhor fica do lado. Ele fala, não. Os votos que eu fiz com a minha esposa são maiores do que qualquer posição no mundo. Eu disse que era até que a morte nos separasse, eu ia cuidar dela. E todos os dias esse pastor tem levantado e está numa rotina completamente nova ao lado da sua esposa. Que Deus nos ensine a ser homens como esse, que lutam pela sua família até o fim, que não desistem da sua família, mas que estão dispostos a serem tratados por Deus e em casa. Terceira história que eu quero contar para vocês, e aqui eu termino, que também é uma história verídica, e até foi a história que baseou um filme. Um soldado americano sendo enviado para a guerra muitos anos atrás, sem internet, sem nada naquele período. Ele resolve está passando na frente do Goodwill, resolve comprar alguns livros para levar na sua bagagem. Escolhe os livros, pegou alguns livros de romance, e um desses livros tinha na sua capa o nome e o endereço de uma mulher. Ele vai para a guerra e fica realmente 3 anos na guerra. E todos os dias ele resolveu escrever para essa mulher. Nunca a viu, mas resolveu escrever para ela. E escreve uma carta dizendo, comprei esse livro no Goodwill e achei o seu nome. Eu quero me apresentar, eu sou o soldado tal, e começou a colocar a sua história. E pensou, vou fazer a carta, que assim pelo menos eu tenho tempo. Mas as cartas começaram a ser retribuídas. E ele recebe a primeira carta e fala assim, eu fico feliz que você esteja defendendo a nossa nação. E começa um cortejo. Tem tanta gente brincando de namorar pela internet esses dias, né? Sem saber quem é. Sem conhecer. Agora acabou, graças a Deus, mas anos atrás se importava a esposa. E quando chegava com a cria de filho atrás, e daí já não tinha mais para onde pular. Mas acabou, graças a Deus acabou. Mas esse homem está lá, escrevendo cartas. E as cartas não se tornam desrespeitosas, mas começam a ter um teor de interesse. Eu quero lhe conhecer. Eu também quero te conhecer. Finalmente chega o momento em que ele estaria voltando para os Estados Unidos. E ele, tão feliz, escreve uma carta e fala assim, olha, seria muito bom se no dia que eu desembarcasse você estivesse me esperando no porto. E ele recebe uma carta e a moça fala, não, a pessoa fala que não somente estaria esperando, mas que ela estaria com uma capa verde, porque estava muito frio, com um chapéu preto e com um broche dourado. Esse homem desce desesperado no navio, correndo no meio daqueles que se encontravam com as suas famílias, procurando afoitamente alguém com casaco verde, chapéu preto e broche dourado. E de repente, quando ele vê de longe, ele vai com a certeza de que era aquela. E quando ele chega perto, que ele bate no ombro, a mulher se vira, e aí veio a decepção. A mulher tinha idade para ser a sua mãe. Ele ficou desapontado, perguntou o nome dela, ela confirmou que sim, ele falou, aqui está o seu livro, que eu disse que ia entregar. E ele entrega o livro, cordialmente se despede e vai saindo. Mas poucos passos depois ele muda de ideia. Ele pensa, que homem eu sou. Eu a enchi de esperanças e agora simplesmente entrego o seu livro e mando para casa. Ele faz a volta, chega e fala assim, me perdoe, posso pelo menos te pagar um café? E daí essa mulher dá um sorriso tremendo e fala assim, agora você pode, mas você não paga o café para mim. Você paga para minha filha que está te olhando daquela vitrine, lhe aguardando durante 3 anos para te conhecer. Para nós homens, como está o compromisso que nós assumimos diante de Deus?
Quando nós falamos, olha, eu vou te amar eternamente. Quando nós falamos, eu vou deixar pai e mãe, eu vou me unir a você, e você é uma só carne. Estamos honrando esse compromisso, ainda que aparentemente tenha prejuízo. Que o bom Espírito de Deus fale aos nossos corações. E que essa pequena reflexão não seja para a gente dar risada, mas seja para a gente chegar em casa e mudar os nossos caminhos em nome de Jesus. E eu creio que esse é o tempo que Deus está buscando homens como esse, que é resiliente. Não teimoso, mas resiliente. Porque o teimoso vai escutar uma palavra como essa, vai sair daqui e vai continuar da mesma forma. Mas o resiliente vai se dobrar diante de Deus e vai se quebrantar diante do Senhor, a ponto de chegar em casa, encarar a sua família e dizer assim: me perdoe, o que eu tenho feito com a nossa vida? Os nossos sonhos como homens são tão grandes, meus irmãos. Nós pensamos que segurança é tudo. Mas nós precisamos ser homens suficientes para olhar nos olhos e entender que o outro lado talvez precise, não seja de um carro novo, de uma roupa nova, uma casa nova, mas talvez só de mudança de atitude, gente, que é muito pouco. E eu quero crer, meus irmãos, que hoje é o dia que o Senhor nos preparou para trazer aqui, para nos fazer homens resilientes, a ponto de nós sairmos desse lugar hoje entendendo que a nossa família é um presente de Deus e que os nossos votos não podem ser lançados na terra, a ponto de dizer: vale a pena lutar pela minha casa, vale a pena lutar pela minha família, vale a pena que nós possamos olhar para as nossas esposas e vê-las da mesma forma como a vimos pela primeira vez, que nós possamos voltar a namorar com o nosso cônjuge, ao invés de ficar mergulhados em tantas ondas, em tantos sites, em tantas coisas que só estão nos levando a um lugar, ao fim do melhor que Deus nos deu, mas que nós possamos ter os nossos olhos abertos e contemplar que aquilo que o Senhor nos deu é o melhor que existe na terra. Meu chamado é você, homem, que quer ver a sua família e ter a sua família como um exemplo hoje. Eu quero te convidar a sair do lugar que você está e vir aqui na frente junto comigo, porque eu quero ser melhor, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor esposo. Eu quero deixar para trás os exemplos que eu tive. Muitos não foram bons, mas eu quero que olhem para mim e vejam que ainda existem exemplos que podem ser seguidos. E se você como homem também quer tomar essa posição, eu quero que você saia do seu lugar para nós orarmos juntos nesse momento.